Primeiro dia da janela doméstica de transferências do futebol brasileiro começou agitada do jeito que a gente gosta. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre o interesse do Corinthians em Wellington, lateral do São Paulo. Já o volante Kaique, que pertence ao Juventude, é alvo de 5 clubes, Grêmio, Corinthians, São Paulo, Vasco e Vitória, há um favorito para contratá-lo. Quero contar também sobre o Flamengo. Rodolfo Landim, presidente rubro-negro, admite perder o Gabigol de graça. Bora te atualizar também sobre Palmeiras e Adidas. Já havia contado para vocês sobre um acordo encaminhado, mas pintou um episódio novo importante. Vou completar o vídeo falando sobre o real valor do acordo firmado entre Fluminense e Superbet, a chance de o Botafogo perder Arthur Jorge, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do depósito. Daqui a pouco eu explico como é que funciona. Antes já quero deixar os meus palpites para os jogos da fase de grupos da Libertadores que começam nessa terça-feira. Tem Strongest e Grêmio. Vitória ou empate do Grêmio, pagando bastante, mas estou indo de Strongest. Tem ainda Deportivo Táchira e River Plate, vou de vitória do River. Para completar a estreia do Flamengo na Libertadores da América contra o Milionários, na Colômbia, vou de vitória rubro-negra. E você é bom de palpite, manja de futebol? Então vem se desafiar comigo na Aposta Ganha. Para participar é simples, tem link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, depositou qualquer valor, ele volta em 100% como bônus para você. Lembrando, valor máximo de bônus de R$200, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que conseguiu colocar o nome do meia Robert, ex-Atletique, numa lista provisória de inscritos na Libertadores da América. A janela de inscrições no Brasil começou só hoje, e você precisava enviar na última sexta-feira a lista de inscritos. Como o Galo conseguiu essa condição provisória, Robert não terá condição de participar da estreia nessa semana, mas vai ficar à disposição a partir da segunda rodada. Boa notícia para o torcedor do Galo. Já o Williams, ex-volante de Corinthians, Flamengo, Internacional e Cruzeiro, teve decretada a sua prisão. Tudo porque ele deve cerca de R$700 mil de pensão alimentícia da sua filha. Hoje o Williams mora em Portugal, admite a dívida, mas contesta os valores. Para completar, preciso te dizer que Joel Santana teve seus pés moldados nessa segunda-feira e fará parte da calçada da fama do Maracanã, um dos técnicos mais vitoriosos nos últimos tempos no Rio de Janeiro. Bora falar agora sobre Arthur Jorge, técnico do Botafogo. Há quem diga o contrário. A imprensa portuguesa, desde as primeiras horas da manhã, assegura que o Braga desistiu do acordo com o Botafogo. Eu quero desde já, deixar claro que o Textor afirma que o acordo está sacramentado. Mas eu vou te explicar o contexto. Inicialmente, a multa rescisória do Arthur Jorge era de 10 milhões de euros, mas havia uma intenção do Braga de deixá-lo sair no fim da temporada, ou seja, a partir de junho, então seria mais barato para o Braga, em vez de demitir e pagar 10 milhões de euros, se acertar com o Botafogo, mediante compensação financeira pequena. Num primeiro momento, os clubes se acertaram por uma multa de 2 milhões de euros, só que o Braga está tendo dificuldades em contratar o Daniel Souza, que é seu técnico escolhido. Ele pertence ao Arouca. O Arouca está pedindo 1 milhão de euros. Diante desse cenário, o Braga passou a pedir 10 milhões de euros para liberar o Arthur Jorge para o Botafogo. O Arthur Jorge que está comandando seu time nessa segunda-feira, na teoria, o último jogo, antes dele se mudar para o Rio de Janeiro. O Textor, inclusive, concedeu, antes de eu gravar esse vídeo, uma entrevista ao GE afirmando que está tudo assinado, não há como o Braga voltar atrás. Uma das alternativas é que o Botafogo, em vez de pagar 2 milhões de euros, assuma mais 1 milhão de euros, que vai equivaler ao valor que o Braga vai precisar desembolsar junto ao Arouca para a liberação imediata do Daniel Souza. É o que se imagina para agora, embora boa parte da imprensa portuguesa assegure que o negócio está desfeito e o Botafogo não terá mais Arthur Jorge. A favor do Fogão, a vontade do treinador português de 52 anos de idade, ele já tem tudo fechado com o Botafogo e espera confirmar sua mudança nas próximas horas. Bora falar agora sobre o real valor do patrocínio do Fluminense. Contei pela manhã que o Flu tem um acerto fechado com a Superbet.
e que esse acordo teria uma validade de 3 anos com 52 milhões de reais pelas 3 temporadas, o que equivale a mais ou menos 17 milhões e 700 mil reais. Não é essa a cifra combinada. Consegui apurar, depois da publicação do vídeo, que o Fluminense vai ter direito a mais ou menos 35 milhões de reais fixos por temporada, um valor que condiz mais com a realidade de um clube campeão da Libertadores da América e que tinha da Betano cerca de 20 milhões de reais por temporada. Você salta de 20 para 35, com bônus, o Fluminense pode alcançar algo na casa dos 40 milhões de reais. O pessoal do GE está batendo na tecla dos 52 milhões de reais fixos por temporada, não é o número que eu tenho, 35 milhões de reais. Nicola, mas será que a Superbet vai pagar a mesma coisa ao Fluminense que paga ao São Paulo? Então essa é a grande questão. Posso assegurar para vocês que o número que eu consegui apurar é de 35 milhões. O Tricolor tem direito a 52 milhões de reais fixos por temporada, com bônus que estão atrelados a desempenho e performance. São Paulo pode chegar até 65 milhões de reais. É o quarto maior contrato, terceiro maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro, patrocínio master. E aí só uma observação importante, eu tenho visto muita gente afirmando que o patrocínio master do Palmeiras é de 81 milhões de reais. Esse número está completamente equivocado. Por patrocínio master você entende o peito e no máximo as costas. Os 81 milhões que a Crefisa e a FAM pagam ao Palmeiras são por todas as propriedades no uniforme, incluindo o meião, o número atrás da camisa, o omoplata, enfim. O Corinthians, por exemplo, tem da VaidBet 120 milhões de reais apenas pelo peito. O Flamengo tem da PixBet 85 milhões de reais apenas pelo peito. O São Paulo tem 52 milhões de reais da Superbet pelo peito e pelas costas, terceiro maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro. Só para arrematar, o Flu não confirma acordo com a Superbet, até porque ainda vai fazer mais um jogo vestindo a Betano, confronto dessa quarta-feira contra o Alianza Lima no Peru. Bora falar agora sobre Palmeiras e Adidas. Contei para vocês alguns dias atrás que o Palmeiras havia encaminhado um acordo verbal com a Adidas para tornar a empresa alemã sua fornecedora de material esportivo a partir de 2024. O acordo, detalhe importante, o Palmeiras chegou a comunicar a concorrentes da Adidas que as negociações estavam suspensas porque o Palmeiras tinha encaminhado esse acordo com a Adidas. Mas, porém, contudo e todavia, nos últimos dias a Adidas procurou o departamento de marketing do Palmeiras fazendo uma proposta. Eles querem manter o atual valor do pacote financeiro por 3 anos, mas pagando uma quantia menor no primeiro ano e recompensando o Palmeiras por esse decréscimo no primeiro ano com acréscimos no segundo e no terceiro ano. O Palmeiras receberia a mesma bolada, o mesmo valor pelos 3 anos. A diferença é que no primeiro ano o valor seria menor, no segundo e no terceiro ano haveria um acréscimo. O Palmeiras não gostou muito e em meio a isso a Puma reabriu conversas com o Verdão. A tendência ainda é que dê Adidas. A Leila Pereira está muito inclinada a fechar com a Adidas, mas ela não gostou dessa volta atrás da Adidas depois de um acordo firmado verbalmente. Só para lembrar, já havia contado para vocês que a proposta que o Palmeiras aceitou da Adidas faria dele dono de um contrato 20% maior do que a Puma paga e 40% menor do que a Adidas paga ao Flamengo. Por falar em Flamengo e Adidas, quero contar que existem conversas para a prorrogação do contrato do Flamengo com a Adidas. A tendência é que essa prorrogação aconteça, mas o Flamengo está de olho no contrato que a Adidas está fechando com o Palmeiras para exigir uma compensação financeira maior. Então também não descarto que a Adidas tenha recuado um pouquinho em relação ao Palmeiras para primeiro se acertar na renovação do contrato no Flamengo para depois bater o martelo com o Palmeiras. Só para arrematar, ainda sobre fornecedor de material esportivo, Palmeiras e Flamengo, a Puma, que corre enorme risco de deixar o Palmeiras no fim dessa temporada, sondou o Flamengo para entender as condições de valores. Bora falar agora sobre Rodolfo Landim. O presidente do Flamengo resolveu se manifestar sobre o futuro de Gabigol. O contrato se encerra em 31 de dezembro. A partir de julho ele pode assinar um pré-contrato e se mudar de graça sem render qualquer centavo ao Fla na virada do ano. Gabigol que custou cerca de 95 milhões de reais. Importante contar que o Landim deu uma entrevista à CBN Rádio e afirmou o seguinte, abre aspas, o Flamengo já demonstrou diversas vezes que leva o contrato dos atletas até o fim e renova no final. Fizemos isso com Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz, Bruno Henrique e eles renovaram. O presidente chega a citar o caso que não deu certo com o Everton Ribeiro com uma proposta do Bahia. E aí o Landim completa, a gente vai fazer uma proposta e o Gabigol vai decidir. Detalhe, essa proposta só no fim do ano.
Então não dá para falar unilateralmente se a gente conta com ele ou não. Certamente vamos querer contar, mas pode ser que ele tenha outras oportunidades melhores do que jogar no Flamengo. Vai estar na mão do Gabigol decidir, fecha aspas. Então só para completar, o Flamengo, se fizesse muita questão de contar com o Gabigol e não quisesse correr riscos, tentaria promover essa renovação do contrato por agora. Se vai deixar para o final do ano é porque não conta tanto com o jogador. Tenho afirmado para vocês que o casamento entre o Gabigol e o Flamengo está encerrado. A relação é muito ruim do Gabigol com o Tite, do Gabigol com o Marcos Braz. O atacante também ficou bravo com o presidente Rodolfo Landim, porque ele recuou num acordo verbal que já existia para a prorrogação do contrato. Diante desse cenário, a tendência é que o Gabigol, a partir da metade do ano, escolha um novo clube no Brasil, no exterior, e se mude a partir de 1º de janeiro. A saideira sobre o Fla, existe a chance de Fabrício Bruno e De La Cruz não atuarem como titulares no confronto contra o Milionários nessa terça-feira na Colômbia. Isso porque eles apresentaram um alto índice de desgaste físico, podem ser opções para o segundo tempo. Quero te explicar agora sobre a chance de o lateral esquerdo Wellington do São Paulo aparecer no Corinthians. Quem acompanha o canal do Nicola há mais tempo vai lembrar de um papo que eu tive com o Robson Ferreira, o empresário do Wellington. Na oportunidade ele me contou que o Corinthians e o Flamengo monitoravam os passos do lateral esquerdo de 23 anos de idade. Pois bem, o Wellington ainda não chegou a um acordo com o São Paulo para a prorrogação do contrato e a tendência é que não chegue. O vínculo se encerra em 31 de dezembro, hoje o Wellington ganha R$70 mil por mês. A pedida do lateral esquerdo é de 600 mil mensais, valor que inclui salários, direitos de imagem e luvas. São Paulo não está disposto a pagar toda essa grana e o natural é que a partir da metade do ano o Wellington possa assinar um pré-contrato. Corinthians busca alternativas para a lateral esquerda e gosta da possibilidade da contratação do Wellington. De acordo com o pessoal da Trivela, já existem inclusive tratativas do Corinthians com o staff do jogador. E diante desse cenário, a notícia pode afetar o Internacional, que é o clube mais interessado em ficar com o Wellington. Diante desse cenário, para não perder o Wellington para o Corinthians, o Inter estaria disposto, inclusive, a procurar o São Paulo para tentar um acordo para venda imediata, ou nessa janela doméstica ou na metade do ano. Muito difícil imaginar que para o São Paulo vale a pena negociar o Wellington, levando em consideração que o contrato está perto do fim, o valor vai ser baixo. E por não ter outro lateral esquerdo, hoje o São Paulo tem o Wellington e o Patrick Lanza, a tendência é que o tricolor não permita a saída do Wellington por um valor muito baixo. Bora fechar o vídeo para falar sobre Kaique, volante de 28 anos de idade, pertence ao Juventude, jogador formado na Portuguesa e alvo de 5 clubes da primeira divisão: São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vasco e Vitória. Conversei antes de gravar o vídeo com uma pessoa da minha confiança no São Paulo, para entender se o São Paulo tem condições de ganhar essa disputa, para saber se o São Paulo já fez proposta, e a resposta que eu obtive dessa minha fonte tricolor foi, abre aspas, parece que o Kaique está muito avançado com o Grêmio, fecha aspas. Tentei arrancar um pouco mais de informações sobre essa pessoa, ela disse que nem Grêmio nem Juventude podem confirmar essa proximidade do acordo, até porque os times são adversários na final do Campeonato Gaúcho. Para evitar uma situação chata para o atleta, a tendência é que esse desfecho aconteça a partir da próxima segunda-feira, no jogo de ida entre Juventude e Grêmio, empate em 0-0 lá no Alfredo Jaconi. O Kaique, que tem 28 anos de idade, revelado na Portuguesa, como eu contei, e há uma suspeita na Lusa de que ele é corintiano fanático. Tudo porque o Ralf, ex-volante corintiano, chegou a treinar um período na própria Portuguesa e na oportunidade o Kaique ficou encantado com a presença do Ralf, sempre buscando histórias e lembranças da passagem do Ralf pelo Corinthians. Mas parece que quem está disposto a colocar mais dinheiro e levar o jogador é justamente o Grêmio. O Kaique tem contrato só até dezembro com o Juventude, ou seja, se não vendê-lo agora, o Grêmio o Juventude vai correr enorme risco de perder o jogador sem qualquer centavo. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra a partir das 7. Tem programa do Nicola. Abraço, tchau!